tema agora é a situação de abandono da Cinemateca Brasileira. Um grupo formado por ex-funcionários e outros entusiastas do cinema nacional chamado SOS Cinemateca, da Associação Paulista de Cineastas, segue monitorando e, sobretudo, denunciando o desmonte da instituição. Sobre isso, vamos conversar a partir de agora com o cineasta Roberto Gervitz, que é coordenador do grupo. Dirigiu filmes como Feliz Ano Velho e Jogo Subterrâneo. Roberto, primeiramente, bom dia, muito obrigada por participar, trazer aí essas informações tão importantes e relevantes sobre a situação da Cinemateca Brasileira aqui na Rádio Brasil Atual e TVT. Como vai? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia a você, tudo certo. Bom, vamos. Lembraram no último dia 3 de fevereiro os 5 anos do incêndio que atingiu o prédio da Cinemateca Brasileira. Para quem não é de São Paulo e não teve a incrível oportunidade de conhecer aquela maravilha, fica na Vila Clementino, na zona sul de São Paulo. Qual a situação hoje da Cinemateca? Olha, a Cinemateca continua fechada, né? Ela está ainda totalmente fechada, mas existe uma previsão de que ela seja reaberta em fevereiro, no final de fevereiro e início de março, né? Essa previsão parte, ela parte de até um comunicado do secretário especial de Cultura, Mário Frias, que no último dia do ano passado disse, colocou inclusive no site da secretaria, que a SAC, a Sociedade Amigos da Cinemateca, iria assumir a Cinemateca para um trabalho temporário até que seja escolhida uma nova OS para gerir a Cinemateca Brasileira, né? Então, estamos na espera. Isso foi uma luta muito grande que se desenrolou ao longo do ano passado inteiro, né? Nós nos mobilizamos, né, as entidades cinematográficas, as entidades da comunidade cinematográfica, moradores, inclusive, da região da Cinemateca, e os trabalhadores da Cinemateca também. Então, houve uma grande mobilização durante o ano passado, e isso resultou nessa perspectiva. Mas ainda isto não ocorreu, né? E nós estamos muito preocupados porque o acervo da Cinemateca ainda está correndo risco, uma vez que ele não é monitorado por funcionários especializados. Sobre isso, sobre os funcionários, eu estava, acompanhando. Durante muitos anos, Roberto, eu cobri a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que também é um evento pujante, maravilhoso, que já está no calendário de São Paulo e, na verdade, do cenário do cinema nacional. E nessa mostra do ano passado, por conta da pandemia, claro, as atividades foram feitas online, mas eu acompanhei que o Prêmio Humanidade, que é uma premiação dada na mostra, a Renata Almeida, que dirige a mostra, né, responsável aí pela Mostra Internacional, decidiu premiar, homenagear, melhor dizendo, os funcionários que foram demitidos da Cinemateca ao longo do segundo semestre, em especial do ano passado. Eu queria que você explicasse para a gente qual a situação dessa questão dos funcionários, porque o que acontece? Você está trazendo aí a informação para a gente de que a Cinemateca está fechada, mas eu queria saber, esses funcionários foram fatalmente demitidos, ou seja, a gente pode considerar que não existe mais um corpo de funcionários na Cinemateca ou estão suspensos, né, das atividades por conta do fechamento da instituição, e como você avaliou essa atitude aí da Renata? Bom, a atitude da Renata é elogiável em todos os sentidos, né? Foi uma atitude importante, porque a Cinemateca Brasileira, já no primeiro semestre do ano passado, ela já estava assim numa situação de total abandono. Inclusive a OS que estava gerindo a Cinemateca, que era a SERP, ela não estava mais pagando os funcionários, inclusive também porque não recebeu a dotação prevista para o ano passado para a Cinemateca Brasileira, né? Quer dizer, o ano passado a Cinemateca não recebeu dotação alguma.
Mas a questão dos funcionários é a seguinte: os funcionários foram demitidos uma vez que o contrato com a OS que geria a Cinemateca, ou seja, a SERP, se encerrou no final do ano de 2019. Em dezembro de 2019, não foi. O contrato acabou, era a previsão de que esse contrato acabasse, né? Nós não, eu diria até para você que eu não senti nada com o final desse contrato, porque a SERP foi uma péssima gestora da Cinemateca durante os anos em que esteve lá. Inclusive a escolha da SERP também foi um grande erro, que eu suspeito de que houve uma ingerência política grande, do então ministro da Cultura, que era o Sérgio Saleitão, e a gestão da SERP foi uma tragédia. Basta dizer que em 1 ano e 8 meses eles mudaram 3 vezes de supervisor geral da Cinemateca. Então, os funcionários, uma vez que o contrato se acabou e não houve uma nova, e nenhuma OS assumiu a Cinemateca, o contrato acabou, porque o contrato era com a SERP, o contrato desses funcionários, nesse modelo de gestão por OS, né? Então, o que ocorreu foi isso. Claro que isso foi uma ausência total de atenção e competência desse governo para gerir uma cinemateca, para cuidar de uma cinemateca dessa importância, né? Então, assim, o contrato se encerrou em dezembro de 2019 e a Cinemateca ficou Deus dará, né? E a SERP, porque ela tinha interesse na renovação do contrato e tinha, segundo ela, dívidas a receber de recursos que ela investiu no ano anterior, ela permaneceu na Cinemateca, né? Embora os funcionários já não estivessem sendo pagos, inclusive entraram em greve em abril, se eu não me engano, já entraram em greve. Mas os funcionários foram heróicos, e daí o prêmio da Renata, porque enquanto a Cinemateca estava nessa crise profunda de abandono ao qual ela foi relegada pelo governo federal, os funcionários continuaram trabalhando para garantir o acervo da Cinemateca, né? Para que esse acervo não se perdesse, para que esse acervo, que é um dos mais importantes da América Latina, não só da América Latina, mas do mundo, esse acervo continuasse em condições de segurança. Então, o que eu te digo, os funcionários foram demitidos porque se encerrou a gestão, né? Agora, com a SAC assumindo a Cinemateca, se tudo correr bem, em março, uma parte deles, 40 deles, voltarão a trabalhar na Cinemateca, embora num regime temporário, né? Porque a SAC vai permanecer até que uma nova OS assuma a Cinemateca. O que nós temos é a promessa do Hélio Ferraz, que é o diretor de projetos audiovisuais da Secretaria Especial, de que, seja qual for a OS que assuma a Cinemateca, ele vai recomendar firmemente que esses funcionários sejam reassumidos pela OS. Desculpa a resposta longa, mas o problema não é simples. Eu ia falar readmitidos, mas aí você também não ia me ouvir, porque a gente está com um probleminha técnico aqui, eu não estou conseguindo falar junto contigo, mas não tem problema, tá excelente. Bom, sobre isso, essa questão até do governo federal, você deu uma informação importante que já seria o tema da minha próxima pergunta. Significa que vocês estão tendo algum tipo de diálogo com o governo federal, é isso? Sim. Estamos tendo, desde que o governo federal foi buscar as chaves da Cinemateca em agosto, no dia 7 de agosto do ano passado, a pessoa que foi à Cinemateca resgatar chaves, que é o Hélio Ferraz, que, como já disse, é diretor de projetos audiovisuais, nós estamos tendo um diálogo bastante contínuo com ele, né? Ele parece uma pessoa... Parece não, ele é uma pessoa disponível para o diálogo, tem dialogado conosco, e parece que nós vamos chegar a um bom termo, né, nesse momento, apesar de todos esses enormes problemas, apesar da lentidão absurda com que as coisas têm acontecido.
Mas eu devo dizer que o Hélio Ferraz tem sido um ótimo interlocutor com a gente. Dentro do panorama desse governo, ele realmente é uma pessoa bastante particular. Inclusive, eu ia justamente perguntar isso, porque eu até queria aqui uma avaliação breve sua sobre isso. Vamos lembrar, gente, o que aconteceu. A Cinemateca ficou no meio de uma disputa bizarra política por conta da ex-secretária especial de Cultura, Regina Duarte, né? Então vamos lá, Regina Duarte sai totalmente chamuscada, arranhada com a imagem de figura pública que ela tinha, dando lugar aí ao Mário Frias, e quando ela saiu da secretaria, né, quer dizer, foi saída, houve ali uma tentativa de deixar disso do Bolsonaro em dizer, olha, Regina, você vai assumir então a direção da Cinemateca, o que não aconteceu. Minha pergunta são duas, né, um mix. Primeiro, qual a avaliação sua sobre a gestão de Regina Duarte e se aquela manobra política de Bolsonaro já era um prenúncio, de certa forma, de um desejo dele, eu estou dizendo, tá? De desmonte da Cinemateca. Olha, para te dizer a verdade, eu não acho que era um desejo dele de desmonte da Cinemateca. Para te falar a verdade, eu acho que ele nem sabia direito o que era a Cinemateca, entendeu? Acho que muitos membros desse governo não tinham noção do que era a Cinemateca. E com a mobilização toda que se deu durante o ano passado, né, com a repercussão, inclusive internacional, que houve em relação à crise da Cinemateca, eu acho que esse governo percebeu que a Cinemateca é uma instituição de muito respeito, de muita tradição, né, da maior importância. Então, eu acho que o Bolsonaro não sabe nem direito para que serve uma cinemateca. Vou dizer sinceramente, eu não acho que ele nem sabia que existia essa cinemateca direito. Eu imaginava que era uma casa lá abandonada em São Paulo, alguma coisa assim. Quer dizer, ele não tinha noção do que é uma cinemateca, entendeu? Então, eu acho que toda essa mobilização que foi realizada e toda a cobertura que houve para essa mobilização acabou mostrando que ali tinha uma questão muito mais importante do que eles imaginavam. E a Cinemateca não podia ser entregue como prêmio de consolação a uma secretária cuja gestão foi terrível, né? Foi uma coisa que não tem nem como descrever a gestão da Regina Duarte, que foi nula, né? Então, eu acho que tanto é que depois nem havia cargos no organograma da Cinemateca, nem havia cargo para Regina Duarte, porque a Cinemateca é gerida por uma OS. E como uma OS, não havia nem uma OS, como que ia colocar a Regina Duarte lá? Só se fosse uma peça de museu da Cinemateca, se uma atriz, né? Mas não teve assim vamos dizer, eu acho que não se coloca ainda nem essa questão do desmonte. Eu acho que foi uma total assim ignorância da importância que tem uma cinemateca, né? Ainda mais a Cinemateca brasileira. E sobre a importância, para a gente concluir, a hora que você estava falando, né, do acervo da Cinemateca, eu fiquei pensando que cultura é memória também, né? Então eu queria que você trouxesse um pouco a sua visão a esse respeito, por que é importante preservar essa memória cinematográfica e dentro disso, qual é a importância da Cinemateca não compreendida por muitos operadores hoje do governo federal. Olha, eu acho que a Cinemateca ela é um museu do olhar, né? Quer dizer, ela não há só filmes na Cinemateca, há registros, inclusive amadores, né? A Cinemateca concentra, né, registros dos mais diferentes, vamos dizer, com os mais diferentes objetivos, desde filmes caseiros até vou dizer, noticiários do Departamento de Imprensa e Propaganda, por exemplo, né, na época do Getúlio Vargas, Cinemateca, o Canal 100, né, todo o acervo, uma parte enorme do acervo do Canal 100 está lá,
Então não é só filmes, vamos dizer, de ficção ou mesmo documentais. A Cinemateca, eu acho que ela é, vamos dizer, o lugar onde se encontra uma parte considerável da nossa memória, no sentido do registro de como nós nos víamos e como nós víamos o mundo que nos cercava naquele momento, o Brasil que nos cercava naquele momento. Então, a Cinemateca ela é um lugar onde a gente vai de encontro às nossas sucessivas e diferentes identidades ao longo do tempo, né? E claro que se você olhar com atenção, você pode encontrar certas essências dessa nossa identidade, né? Mas ela não é uma só, as nossas identidades são várias. Hoje, o Brasil está às voltas com essa discussão, né? A identidade que nós, sociedade branca, urbana, não é a mesma identidade das nações indígenas, por exemplo, né? Ou dos quilombolas. Então, existem diferenças grandes. Então, não existe só uma identidade brasileira. Existem várias identidades, né? Mas, certamente, a Cinemateca é depositária de todo esse universo que nos estrutura, né? A Cinemateca brasileira, eu diria que um povo sem memória, né? É que nem uma pessoa sem memória, né? Quer dizer, uma pessoa, quando ela, infelizmente, pode adquirir uma doença como Alzheimer, ela deixa de saber quem ela é. Então, sem a memória, nós não sabemos quem nós somos. O que nos identifica é a nossa memória, né? Então, eu acho que a Cinemateca expressa, quer dizer, toda essa luta pela Cinemateca se dá em cima dessa consciência, né? Da consciência de que nós precisamos da nossa memória, né? Porque sem memória nós não somos nada. Bom, fiquei arrepiada aqui te ouvindo falar, Roberto. É isso. Eu estava até pegando direitinho para quem quiser acompanhar toda essa mobilização feita pelo SOS Cinemateca. Vou deixar aqui o grupo do Instagram, o perfil do Instagram, SOS Cinemateca Brasileira. Eu acabei de seguir aqui. Quem tiver interesse no tema, também siga por lá para ir acompanhando esse debate e essa discussão. Agradeço muito a participação do cineasta Roberto Gervides, coordenador do grupo SOS Cinemateca da APACE. Roberto, muito obrigada pela sua participação, por trazer essas informações tão relevantes para a gente. Um bom dia e até a próxima. Bom dia a todos, muito obrigado. Vamos lá. Você está ouvindo o Atual. As notícias que os outros não dão.